Fala, meus colegas, tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma medicação que com certeza você já prescreveu ou vai prescrever, que é a dexametasona, o famoso Decadron. Pessoal, essa medicação está disponível em várias apresentações, comprimidos de meio 0,754 mg, creme dermatológico, colírio, solução nasal e ampolas de 4 mg por ml. Ou seja, a ampola tem 10 mg, ela vem 2,5 ml. Tá? É um corticosteroide sintético, atua no eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, potência de 25 vezes da hidrocortisona, duração de 36 horas, uma atividade mineralocorticoide mínima, vamos lembrar disso lá na frente. Efeitos colaterais basicamente relacionados à exposição prolongada, e a droga ganhou um pouco de espaço agora por causa da pandemia do Covid-19. Vamos falar um pouquinho de fisiologia, não tem como fugir em corticosteroides. Eixo hipotálamo, hipófise adrenal, funcionando através de alças de feedback negativo, principalmente. A gente tem o hormônio liberador de corticotrofina, o CRH, que é liberado no hipotálamo e responde a um estresse emocional e fisiológico, ao ritmo circadiano, e esse hormônio dispara a liberação do ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico da hipófise anterior. Esse ACTH vai lá na zona fasciculada da adrenal e libera o cortisol, o hormônio do estresse. E, através de feedback do cortisol, reduz o CRH e o ACTH. O cortisol é carreado através de uma globulina ligadora, possui uma alta apresentação de ligações proteicas, 90%, uma meia-vida longa e, basicamente, está funcionando e existe para regular o metabolismo de carboidrato, proteína e gordura. Quase nada importante. Né? Lembre-se que esse cortisol é liberado em doses maiores na manhã. Então vamos lá, nome técnico da dexametasona, 9-afluoro-16-metilprednisolona. Muito prazer, serve para nada. Potência, já falei, 25 vezes da hidrocortisona. Ação intracelular, ou seja, os efeitos persistem. Início de ação de até 8 horas para começar a ter início, com duração de 36 horas. Distribuição rápida por todos os tecidos, incluindo o tecido placentário, ou seja, já foi descrito, uso prolongado e repetido de dexametasona na paciente gestante, apresentar retardo do crescimento intrauterino do feto. Mecanismo de ação, uma medicação imunossupressora em doses altas e uma medicação potente anti-inflamatória. De que forma? Reduz mediador inflamatório, eosinófilo, mastócito, macrófago, interleucina, fosfolipase A2. Principais indicações. Vou puxar agora a sardinha um pouco para o meu lado, tá? Lado anestésico do negócio. Obstrução de via aérea pós-extubação. Você entubou o paciente, pode-se formar um edema laríngeo na região e ulceração de mucosa como resultado da pressão do balonete. Por isso, cuidado com pressão de balonete. Até 25 centímetros de água. Essa obstrução de via aérea pós-extubação pode se manifestar como estridor. Ah, mas isso eu nunca vi acontecer. Só que a incidência é de 6 a 37%. E desses que eu citei, 17% se necessita reintubação. Ou seja, não é tão pouco incidente. Mais relacionado à intubação prolongada, que dose? 5 mg endovenosa de 6 em 6 horas. Tá? Agora vamos lá. Náusea e vômitos pós-operatório. Pessoal, essa é a pedra no sapato do anestesista. 33% dos pacientes, ou seja, 1/3 dos pacientes, tem náusea e vômitos pós-operatório. Aumenta o tempo de internação, predispõe o paciente a pneumonia aspirativa, predispõe o paciente a ter deiscência de sutura. Que dose vamos utilizar? 4 a 8 no adulto, na criança, 0,15 a 0,2 mg. Vamos lá. Efetividade da dexametasona para náusea e vômito comparável à ondansetrona e hidroperidol. De que forma? Redução de mediador inflamatório. Tá? Alerta, pessoal, alerta. Não faz a dexametasona em bolos no paciente acordado. Por quê? Porque dá prurido perineal. Isso está descrito e eu já vi acontecer. Não é nada agradável para o paciente. Então, agora vamos fugir dos efeitos anestésicos, vamos para os não anestésicos. No Covid, a gente viu muito trabalho mostrando que diminuiu o tempo de internação. Nas crianças, laringotraqueobronquites, crianças geralmente de 6 meses a 3 anos,
principalmente em estações frias, episódios autolimitados na maioria das vezes. Pode evoluir com obstrução de viária e falência respiratória. Que dose? 0,15 mg por quilo. Caso de meningite, pessoal. Meningite bacteriana é um trem sério, tá? Quando você começa um antibiótico, você tem lise celular no líquido cefalorraquidiano. Isso desencadeia uma resposta inflamatória brutal, causando distúrbio no tecido neural afetado. Não é incomum, infelizmente, você ter contato com crianças com surdez por sequela de meningite. Tá? A Dexa diminui essa resposta. A primeira dose tem que ser antes do antibiótico ou até 4 horas da administração. O único porém, se você já sabe que o patógeno é o meningococo, aí você esquece a dexametasona, porque está mais do que mostrado que o desfecho é pior. Agora, um apanhado geral das indicações da Dexa nas várias especialidades: doenças respiratórias, sarcoidose, tuberculose, doença de pele, psoríase, exantema, doença reumática, artrite, espondilite, alergias, as doenças hematológicas como púrpura, trombocitopenia e síndrome nefrótica, colite e Crohn também tem seu uso, certo? É meio longo, mas vamos lá. Efeitos adversos, como eu já citei lá no começo, são baseados na exposição prolongada e altas doses. Tá? Uso prolongado. Não existe uma contraindicação absoluta à medicação. Tá? Temos que ter cautela na dose. Esse é o principal recado dessa aula aqui. Tá? E como efeitos colaterais, vamos falar um pouquinho disso. Reações psiquiátricas estão descritas na literatura como euforia, depressão, mania e psicose. 28% de reações moderadas e até 20% de reações severas, ou seja, cuidado. Vamos evitar fazer medicação em bolos, dilui, faz devagar. Agora, pacientes que estão em uso de dexametasona em altas doses, que irão receber vacinas de micro-organismos vivos. Esse paciente, é melhor você dar uma segurada, porque a resposta do anticorpo não vai ser estimulada e você pode desencadear uma reação severa do micro-organismo vivo da vacina no paciente. Ou seja, segura. Tá? Muita gente fala, nós vamos fazer corticóide, o paciente está indo operar, o paciente vai ter imunossupressão, vai ter hiperglicemia. Então, vamos lá, vamos cortar literalmente essa palhaçada. Dose única perioperatória, não vai aumentar risco de nada. Muito pelo contrário, tá? Uma dose não influencia negativamente, ela reduz o tempo de internação hospitalar. O que você tem que ter cuidado? No diabético, monitorar os níveis de glicose no diabético, tá certo? E sobre reposição, para a gente finalizar o assunto, sobre reposição de corticoide no intraoperatório, vamos lembrar que a dexametasona não possui efeito mineralocorticoide. Isso significa o quê? Que se você tem um paciente com deficiência primária de adrenal, que ele não produz os hormônios de forma adequada, ele necessita de um efeito mineralocorticoide e glicocorticoide. Vamos lembrar que a Dexa, eu falei lá no começo, que ela só tem efeito glicocorticoide. Ou seja, se você precisa repor corticosteroide no intraoperatório ou no pós-operatório de um paciente, a Dexa não serve. Lembre-se disso. Opte por outro corticosteroide que tenha ação mineralocorticoide e glicocorticoide. O mais comum deles é a hidrocortisona. Beleza? Pessoal, é meio longo, tem muito detalhe de fisiologia, mas corticosteroide não tem como fugir disso, tá certo? Esse é o nosso canal aqui do Intubem. Em breve nós vamos ter mais novidades para vocês. Grande abraço.